Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e eu vim falar mais um pouco sobre as assombrações do Recife nesse vídeo. E como não podia deixar de ser o vídeo, os vídeos estão interligados, né? De certa forma, porque meu trabalho é com assombrações. Eu tenho um site, Os Sombras do Recife. Para quem caiu de paraquedas, aqui eu estou fazendo uma série de assombrações do Recife e uma série de leituras do meu livro, A Presença dela, Sombras do Recife, volume 1, que é baseado nas assombrações. É o primeiro romance pernambucano que fala sobre o assunto, contado pelas próprias assombrações. Esse livro é uma edição de autor, né? Eu ia lançar em maio ele, mas maio de 2020, mas infelizmente forças maiores impediram. Ele teve um pré-lançamento na CCXP 2019 e eu fiz o Catarse, que foi um Catarse muito bem sucedido, e eu consegui fazer a minha primeira impressão de autor desse livro. Já enviei para os apoiadores. Quem já leu, por favor, deixe o feedback, que eu vou ficar muito feliz de saber se vocês gostaram, o que gostaram, né? Se estão empolgados para ler o segundo livro, que eu estou em processo de escrever, certo? Então, como esse livro daquele trata das assombrações e elas mesmas contam as suas histórias, eu estou pegando os relatos das assombrações, né? Falando sobre as assombrações e falando sobre os personagens que também fazem parte. Os principais desse livro são o Cabeleira, o Visconde de Suassuna, que era um visconde que enterrava os escravos sob as rosas, né? Essa história eu vou contar mais à frente. Boca de Ouro, temos a Emparedada da Rua Nova e o Papa Filho. A Emparedada da Rua Nova é o tema que a gente vai contar hoje, né? Então, gente, a Emparedada é uma história muito louca. Recife, ela tem várias ruas, né? E as ruas têm os seus nomes, como toda rua de toda cidade, né? E nós temos uma rua aqui que ela ficou chamada de Rua Nova, porque ela tinha um caminho velho, que era a Conde da Boa Vista, que hoje em dia é Conde da Boa Vista, e foi aberto um novo caminho chamado Rua Nova. E essa rua existe, nossa, desde o século XVII, né? Desde a invasão holandesa já tinha esse caminho novo, a Rua Nova, e ela sofreu várias modificações e se tornou parte de comércio e parte de moradia. Como eu falei já em outro vídeo, ela era moradia para os comerciantes e ela era também comércio, né? E dizem que no número 200 dessa rua nova, uma moça foi enterrada viva na parede pelo próprio pai, porque ela engravidou fora do casamento, certo? Isso é uma lenda muito antiga. Isso não se pode comprovar que é verdade, mas já me disseram que encontraram, fizeram reformas no prédio e encontraram um esqueleto na parede. Isso eu também não posso confirmar. É aquela coisa que já se perdeu na história do tempo, né, da cidade. E houve, assim, essa lenda passou adiante, chegou num escritor que ele era jornalista e ele era uma pessoa muito peculiar e muito interessante, e ele escreveu uma obra maravilhosa chamada A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, certo? Ele escreveu esse livro contando uma história de uma moça que foi emparedada. Ele possivelmente pegou essa lenda, destrinchou dentro, e ele criou esse livro e publicou em 1886 pela Tipografia Central, no Recife. A primeira edição desse livro foi em 1886, né? E Carneiro Vilar era uma pessoa interessantíssima, ele tinha um humor muito fino, ele tem um humor muito fino, né? Porque você pega os livros dele e você vê um certo desprezo pela sociedade da época, um certo ranço, né, digamos assim, pela forma como as pessoas se comportavam, um certo ódio da igreja e das instituições. E ele era jornalista e também formado em advocacia. E por uma época ele tentou ser pintor também, morou no Rio de Janeiro, tentou pintar quadros, não deu muito certo, ele voltou e continuou no jornal. Ele tinha dois jornais, né? Era América Ilustrada e tinha tinha também como é o nome do jornal dele, meu Deus? Era América Ilustrada e o Jornal da Tarde, dos quais ele era editor, certo? E ele trabalhava nesses jornais e ele tinha esse cunho muito, muito crítico, né? Ele gostava de um jeito todo peculiar dele. Inclusive, no meu livro, No Sombras do Recife, eu coloco o Carneiro Vilela como personagem. Ele aparece em um determinado momento
E é como se a história fosse sido contada a ele para ele recontar na emparedada da Rua Nova. Então, é como se a história que ele ouviu, ele tivesse transcrito aqui, certo? A emparedada, ela é uma lenda de Recife, ela é uma lenda muito interessante, né? E ela mostra muito do uso e do costume e da capacidade do ser humano de ser cruel em relação ao outro, né? Como um pai não consegue perdoar sua própria filha e faz com que ela desapareça da face da terra, ele coloca ela de trás de uma parede para que ela assuma só porque ela estava grávida fora do casamento. No livro da Emparedada da Rua Nova, a moça se chama Clotilde e ela se apaixona por um rapaz que vem de fora. E esse rapaz que estava querendo ter um caso com a mãe dela, termina se apaixonando por ela. E acontecem várias coisas que eu não posso contar. Se vocês procurem o livro, certo, gente? Essa daqui já é a quarta edição. A primeira edição desse livro foi em 1886, como eu disse. Ele saiu como livro. A segunda tiragem dele já foi um pouco diferente. O Carneiro Vilela, na época, ele já estava meio doente, ele tinha tido um derrame e tudo. Ele liberou para sair no jornal, o Jornal Pequeno. E aí foi de 1909 a 1912, ele foi publicado, né? Lá, como um folhetim. Então, saíam pequenos pedacinhos do livro, saíam no Jornal Pequeno, toda semana, né? E aí ele já estava muito doentinho e tudo, ele estava meio deprimido por conta do derrame que ele teve, que ele não conseguia mais fazer as coisas, né? E pouco tempo depois ele faleceu. A segunda edição foi em 1936, saiu em forma de livro também. A terceira saiu pela Prefeitura da cidade do Recife em 1984. E a quarta, que é essa que eu tenho, é de 2013, pela editora CEP. Certo? É um livro muito legal, se vocês procurarem, vocês vão gostar, porque ele tem um jeito de escrever maravilhoso, assim, um jeito de escrever que flui, entendeu? É uma maravilha, o trabalho dele é muito bom. Eu não tenho só esse, eu tenho também o Esqueleto, deixa eu pegar aqui, que também, o Esqueleto, que foi uma tiragem pequena dele, que foram só 200 exemplares, mas esses livros, assim, são maravilhosos. Eu adoro a história de Carneiro Vilela, como ele escreve, como ele descreve as coisas, né, gente? Então, na minha história, a emparedada da Rua Nova, ela é a Beatriz. E Beatriz, ela foi assassinada pelo pai, né, quando ela ficou com uma pessoa que ele considerava desclassificado para ela, porque ela era uma viscondessa, né? Ela era de família nobre e ela não poderia estar com uma pessoa de um nível inferior, né? Como o pai dela achava que era inferior, né? E, um momentinho, gente. Aqui eu tenho a minha revista também, Sombras do Recife, que a primeira história é a história da emparedada da Rua Nova, é a história da presença dela, que eu tentei fazer em quadrinhos. Só que, como eu já disse em outro vídeo, é muito complicado, porque era muita coisa, entendeu? Era um texto era muita coisa que eu tinha na cabeça para fazer. E um quadrinho não ia conseguir colocar tudo. Então aqui, para vocês verem, só tem até a página 30 do livro. Eu consegui fazer em quadrinhos. Eu disse, não, isso aqui não vai dar certo, eu tenho que escrever essa história. E aí terminou virando este livro, né? Então, essa é a primeira história dessa revista, que está disponível gratuitamente no site. Vocês podem ir lá no site e podem ver. E tem um texto também anexo, que vocês vão poder ver minha parte de pesquisa histórica, baseada em outros livros, em Gilberto Freire, não só Gilberto Freire, mas também em Mário Sete, para fazer a parte da caracterização de época, de 1860, que foi onde eu coloquei, estudo de mapas, estudo de vestuário, estudo de maneiras, até estudo de linguagens e gírias da época, para poder fazer o mais fidedigno possível. Então eu trouxe para vocês a história da emparedada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deem um feedback, que eu vou adorar escutar vocês. E assim, eu estou fazendo essas séries justamente por conta de nós estarmos todos trancados em casa e a gente não poder sair, né? Então, já é uma coisa para ajudar a passar o tempo, já é uma coisa para vocês se sentirem um pouco melhores. Eu espero, eu rogo muito que vocês fiquem em casa. Não saiam de casa para a rua sem necessidade. Preservem não só vocês, mas preservem o próximo. Esse momento dessa pandemia é um momento da gente pensar não só na gente,
mas no próximo. O que a gente está levando desse mundo, né? Como a gente pode influenciar a vida ou a morte de outra pessoa. Então, eu estou em quarentena porque eu amo os meus familiares, porque eu quero proteger os idosos que estão no meu entorno, e eu também amo a avó do meu esposo, que ela tem 95 anos e ela está isolada lá em Olinda, eu não posso visitá-la. Então, eu protegendo os idosos que estão próximos de mim, eu estou de certa forma rogando para que protejam ela por lá. Entendeu? Então façam pelos outros o que você gostaria que fizessem pelos seus familiares. E fiquem em casa porque realmente não é uma gripe, é uma coisa muito poderosa e pode machucar você de verdade. Mas assim, enquanto a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo, eu vou trazendo as novidades para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês me deem um retorno e a gente vai se falando. E quem quiser ler o livro, escutar eu lendo o livro, ele está disponível em uma série também, em capítulos dividido por capítulos, eu vou atualizando à medida que a gente vai passando o tempo. Tá certo, gente? Muito obrigado. Se cuidem, se protejam, fiquem com Deus e podem contar comigo para o que vocês quiserem. Tá certo? Um beijo.